Oiê, tudo bem? Tirar o óculos, não dá um reflexo. Eu tava lendo agora, né, fazendo meu devocional. E eu tava lendo Mateus 16 e Deus falou fortemente comigo e eu decidi gravar, né? Vamos lá então. Em Mateus 16 nós vamos ver dois momentos principais que é o foco desse vídeo. O primeiro momento é quando Pedro ele tem a revelação, sabe, de quem é Jesus. Porque Jesus começa os discípulos começam a falar assim: "Ah, fulano diz que o Senhor é isso, que é aquilo, tal, tal". Mas Jesus pergunta assim: "E quem vocês dizem que eu sou?". Ou seja, Jesus olhou para os discípulos que andavam com ele e perguntou quem eles entendiam que Jesus era. Então Pedro respondeu: "O Senhor é o Filho de Deus". E Jesus olha para ele e fala assim: "Essa revelação não veio de você, mas sim do meu Pai do céu. Então, a sua identidade agora é outra, você vai chamar Pedro e eu edificarei a minha igreja sobre você". Ou seja, quando eu entendo quem Jesus é, automaticamente a minha identidade é mudada. De Simão Pedro, o nome dele passou a ser Pedro, uma nova identidade, certo? E quando eu entendo também quem Jesus é, eu entendo o meu propósito. Então ali Jesus falou para Pedro que ele teria um propósito onde a igreja seria construída nele, através dele, que ele seria pedra angular, ou seja, ele seria um exemplo para a igreja, para homens da igreja, um exemplo de vida cristã, né? Mas aí você vai ler mais um pouquinho e daí Jesus começa a explicar para eles que ele passará por um momento onde ele vai ser chicoteado, vai sofrer, ou seja, a cruz. E aí Pedro chama ele no canto e fala assim: "Isso não pode acontecer", e não sei o que. E Jesus fala assim para ele: "Arreda-te de mim, Satanás". Ou seja, naquele momento Pedro quis falar para Jesus que aquilo não era necessário, que a cruz não seria necessário, porque ele era o Filho de Deus e que ele não permitiria que ninguém fizesse isso com ele. Mas Jesus olha para ele e fala assim: "Sai daqui, Satanás". Eu tô parafraseando, né? "Sai daqui, Satanás". Por que que Jesus fala isso para Pedro? Porque Jesus sabia que era necessário aquele processo para nos salvar. E Pedro não tinha revelação completa disso ainda. O que eu quero trazer para nossa realidade? Às vezes nós estamos conhecendo Jesus só parcialmente. Porque depois daquele momento ali, Jesus fala quais são os critérios para seguir ele. Aquele que quer me seguir, deixe sua vida, ou seja, deixe seus sonhos, deixe seus projetos e sigam os meus projetos. E ali você será abençoado. Ou seja, por muitas vezes nós estamos sendo como Pedro, conhecendo Jesus parcialmente, sabe? Estamos conhecendo Jesus que nos salva, que muda a nossa identidade, mas não estamos conhecendo Jesus que quer direcionar a nossa vida, que quer nos levar a caminhos mais altos. Então, assim, o que eu quero deixar para você hoje, né? Eu venho postando sobre isso, a questão de sermos a resposta da geração. Pedro ali, ele conheceu um Jesus que mudou a identidade dele. E após ser exortado por Jesus, ele conheceu um Jesus que queria ser o Senhor da vida dele. Quando Pedro reconheceu que ele era o Filho de Deus, ele aceitou Jesus como seu Salvador, porque ele teve a sua vida salva, sua identidade mudada e um novo propósito. Mas quando Pedro é exortado e não sai de perto de Jesus, ele reconheceu que Jesus seria o seu Senhor, porque ali Jesus mostrou o que ele poderia fazer através da vida de Pedro, mostrando os critérios que seriam necessários para seguir Jesus. Jesus mostrou para Pedro quais seriam os propósitos dele para Pedro. Ou seja, quando nós reconhecemos Senhor quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, nós temos uma revelação completa de quem Cristo é. E quem Cristo é aquele que nos salva, que nos cura, que nos restaura, aquele que nos dá um caminho, que nos dá um destino e coloca todas as coisas necessárias para que esse destino seja cumprido. Então hoje eu quero trazer para você essa revelação, que assim como Pedro aprendeu quem Jesus era, que nós possamos aprender mais sobre esse Jesus, entender que nós temos uma nova identidade, que nós temos um propósito e que nós temos critérios a seguir diante de Jesus, para que nós possamos aproveitar da graça e do poder de Deus. Espero que esse vídeo fale imensamente ao seu coração e que essa palavra seja tremenda, assim como foi para mim. Um grande beijo, fique com Deus.